Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Com muita alegria, que nós realizamos um pequeno estudo, uma pequena partilha sobre o presente do Espírito Santo dado a cada um de nós. Os dons. Nós iniciamos com os dons carismáticos e falamos também sobre os dons infusos. Os dons infusos, meus irmãos, só relembrando assim, são aqueles que nós recebemos quando fomos crismados. É um presente do Espírito Santo a nós, e esses dons que nós recebemos, eles têm o principal objetivo de nos ajudar na nossa santificação. São pérolas que o Espírito Santo dá a cada um de nós, para que nós possamos ter todas as condições de viver o chamado de Deus. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Deus abençoe muito, irmãos. Olá, hoje eu quero contar para vocês o que foi que eu aprendi na centena que nós fizemos em preparação a Pentecostes. Nessa centena, nós conversamos e aprendemos muito sobre os dons do Espírito Santo. E eu quero falar um pouco para vocês sobre o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é um dom que vem de Deus, que vem do alto. Não é qualquer sabedoria. Essa sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, ela vem da ciência de Deus. E quando nós adquirimos esse dom, por obra do Espírito Santo, nós começamos a ter assim discernimento sobre as situações que acontecem no nosso dia a dia. E esse discernimento acaba nos mostrando o melhor caminho que nós devemos trilhar, em todas as situações as quais nós enfrentamos nessa nossa vida humana, aqui nesse mundo. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, a palavra nos diz assim: a sabedoria, porém, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Então, esta é a verdadeira sabedoria, É a sabedoria, como eu já disse, que vem do alto, E essa sabedoria, esse dom, além do discernimento, ele também nos dá prudência. Por isso que a palavra fala em justiça, Por isso que a palavra fala em paz, não é? Porque é esse discernimento, é essa prudência que nos leva a colocar em prática essa sabedoria que não vem de nós, Ela vem do alto, ela vem direto do coração de Deus, ok? Oi pessoal, eu vou falar do dom do entendimento, que é um dos dons infusos do Espírito Santo. O dom do entendimento é um dom que toca nosso coração. Ele independe da capacidade intelectual da pessoa. É um dom que está ligado à proximidade com Deus e ao tamanho do amor que temos e afinidade com Deus. Ele nos permite a compreender com clareza os mistérios da fé. É Ele que nos permite a aprofundar, a abrir nossos corações para melhor compreender os mistérios e os desígnios de Deus. Ao nos preparar para o Pentecostes deste ano,
tivemos a graça de receber muitos ensinamentos sobre os dons do Espírito Santo. E esses dons são dádivas que nos mostram que Jesus continua presente na igreja. E vou falar sobre um deles, sobre o dom da fortaleza. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos libertou. Mas ainda assim, temos lutas diárias que nos exigem coragem. E a fraqueza humana, às vezes, consome esse fio de esperança. Então, pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos permite alcançar a força divina para atravessarmos essas tempestades, quando a força humana já está no limite. Assim a gente não perde a calma, nem a paz, e temos uma libertação das incertezas e dos medos. E ao nos abrirmos para a graça de Deus e nos entregarmos para Ele em total confiança, é o momento em que crescemos no dom da fortaleza. E sobre entrega total a Deus, eu não poderia deixar de citar Maria, que é o maior exemplo de força que nós podemos ter diante de tudo que ela passou, desde a gravidez até a morte de Jesus na cruz. Ela nos mostrou que cada passo dela foi de intensa fortaleza. Que a gente possa pedir então ao Espírito Santo o dom da fortaleza para animar nossas forças e aliviar os nossos corações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Dom do temor de Deus. Não é temer a Deus. Ao contrário, é o reconhecimento do grande amor de Deus para conosco. Como Ele me ama, procuro corresponder esse amor, tentando agradá-lo em tudo, por amor. Deus também quer ser amado por nós. Temor de Deus é o respeito amoroso do Filho para com o Pai. Dom do conselho. Esse dom nos faz agir com sabedoria. Concede-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho rumo à salvação. Dom da piedade. Esse dom nos leva a viver a fraternidade, a nos enxergarmos como filhos do mesmo Pai. Nos inspira a respeitar e aceitar o próximo como ele é, com suas qualidades e limitações. Leva-nos a amar o próximo. O dom da ciência. O dom da ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo. É aquele dom que nos leva a entender as coisas como o próprio Deus entende. É um dom que faz com que enxerguemos as coisas do mundo sob o olhar amoroso de Deus. Segundo o Papa Francisco, o dom da ciência faz com que penetremos na realidade do mundo sob a luz de Deus. Somos levados a compreender o vestígio de Deus em cada ser criado, em cada situação. Senhor, fazei com que saibamos enxergar as coisas desse mundo através do teu olhar amoroso e que assim possamos enfrentar todas as adversidades que vierem pela frente, na certeza de que a nossa recompensa está na eternidade. Também, amados irmãos e irmãs, nós partilharmos muito sobre os dons carismáticos, os dons efusos, dons que nós todos recebemos a partir do momento que nós damos a abertura ao Espírito Santo e do fundo do nosso coração, quando nós desejamos ser um instrumento para o bem dos demais irmãos e irmãs. Então, os dons carismáticos, eles já não são para a nossa santificação pessoal. Eles são, sim, para o bem comum da comunidade, para o bem comum da igreja, para o bem comum dos outros irmãos. O Espírito Santo, ele faz de cada um de nós, através desses dons, uma ferramenta nas mãos dele, onde ele usa para o bem de todos os demais irmãos e irmãs, para o bem da igreja. Deus abençoe. Os dons
são presente de Deus para as nossas vidas. Os dons do Espírito Santo para cada um de nós que faz parte do corpo da igreja é o meio que Deus tem para fazer com que a nossa igreja, o corpo da igreja, seja um corpo vivo e cheio de poderes. Nós vamos falar agora dos dons de inspiração. E os dons de inspiração dizem respeito à virtude do falar, não pela nossa mente, mas pela ação do Espírito Santo que vai conduzir a nossa mente e daí nós iremos falar. Então nós começamos pelo dom de profecias. O dom de profecias é quando aquele que está profetizando não está falando uma coisa da sua mente, mas é uma ação de Deus, é a voz da pessoa humana que está trazendo para nós aquilo o que Deus quer dizer naquele momento, naquele local. É Deus falando ao vivo naquele momento pela boca de um irmão ou de uma irmã. E quando acontece essa profecia, essa fala de Deus através de um irmão, geralmente é para evangelizar, consolar, exortar e edificar aqueles que ouvem aquela profecia naquele momento. Vamos agora falar dos dons de língua. A Bíblia, ela vai explicar para nós que nós temos duas manifestações do dom de línguas, as mais comuns. A xenolalia, que é uma capacidade sobrenatural que permite que uma pessoa fale as grandezas de Deus num idioma que ela nunca estudou. E isso nós vamos ver lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 6, que diz assim para nós: ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que cada um ouvia na sua própria língua. Depois nós vamos ter a glossolalia, que é uma capacidade sobrenatural que permite que algumas pessoas falem das grandezas de Deus com sons e palavras que não se pode nomear ou descrever qual é o idioma. E isso também nós vamos presenciar lá na carta de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, quando vai dizer para nós assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, que não se pode nomear ou descrever qual é o seu idioma. Vale a pena ressaltar que todos os dons do Espírito Santo trazem aos que recebem ou aos que desfrutam desta ação do Espírito tranquilidade e paz. Jamais um dom trará desconforto no local ou na pessoa que está recebendo este dom, porque Deus não é o Deus da confusão, que é o que vai dizer para nós lá na primeira carta de Coríntios 14:33. Pois a própria palavra nos diz que há quem vai ter dom de interpretar essas palavras inefáveis. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore e para que possa interpretar. E aí nós chegamos no outro dom, que é o dom da interpretação de línguas. Há necessidade de muitas vezes nós termos um irmão falando em línguas, né? Em línguas que nós não conseguimos entender e saber de qual idioma é, mas nós teremos
ou o mesmo irmão ou um outro irmão com um outro dom de estar interpretando aquela oração. Pode-se receber e falar em língua com uma linguagem de oração para a sua edificação pessoal. Mas quando alguém recebe o dom de interpretação e interpreta esta oração, então há edificação de todos os que estão ouvindo naquele momento. Um dos nossos encontros foi destinado para que aprendêssemos mais sobre os dons carismáticos, os dons efusos de revelação. O primeiro desses dons é o dom da palavra de sabedoria. Através desse dom, Deus permite que o Espírito nos revele como Ele gostaria que nós agíssemos e nos comportássemos diante de determinadas situações. É um dom especialmente importante na nossa vida cotidiana, pois através dele nós podemos ser melhores espelhos de Deus na nossa família, com os nossos amigos, irmãos da comunidade, os nossos colegas. E é especialmente importante diante de situações embaraçosas e de pressão. Quantas vezes nós não sabemos como sair dessas situações, mas o Espírito Santo pode nos revelar palavras de sabedoria para contornar aquilo sem gerar nenhum tipo de dor, de mágoa, confusão ou ressentimento. Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos doutores da lei, quantas vezes ele foi pressionado e colocado diante de situações em que queriam deixar ele mal, e o Espírito, através de uma palavra revelada a ele, além de contornar a situação, permitia que ensinamentos fossem colocados no coração daquelas pessoas. O segundo é o dom do discernimento dos Espíritos. Ele permite que nós possamos, através do Espírito Santo, entender se uma ação que ocorre conosco ou diante de nós, ela foi inspirada por Deus, por nós mesmos, pelo nosso ser humano, ou pelo maligno. Ele é especialmente importante na hora de avaliarmos as nossas vontades, os nossos planos, as nossas opiniões. Será que aquilo veio de Deus? Ou será que aquilo somos nós mesmos querendo que acontecesse? Ou será que aquilo às vezes não pode ter até mesmo sido colocado pelo maligno para nos colocar em situações de confusão? Em um contexto de grupos de oração, onde são trabalhados mais profundamente os dons carismáticos, é um dom extremamente importante para os servos e para as pessoas que estão conduzindo o grupo. Às vezes as pessoas que estão participando do grupo, elas querem contribuir colocando uma palavra de profecia, uma revelação, e os servos podem, através do uso desse dom, da manifestação desse dom, saber pelo Espírito se aquilo realmente veio de Deus, e se não veio, eles podem contornar a situação na hora. Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Pedro sugeriu que ele não deveria sofrer a cruz, e ele disse: "Retira-te daqui, Satanás." Ele discerniu que aquilo não era Pedro dizendo, mas sim uma ação maligna para tentar colocar no coração de Jesus uma dúvida quanto ao plano da salvação. O terceiro dom de revelação é o dom da palavra de ciência. Esse dom permite que o Espírito nos revele situações que apenas Deus teria conhecimento. Ele mostra uma revelação, uma palavra sobre algo que está acontecendo na nossa vida ou na de outra pessoa sobre a qual estamos a pensar ou a orar. Quando é sobre nós mesmos, é para a nossa santificação, para que nós possamos avaliar melhor a situação ou saber por que nós estamos tomando uma atitude para podermos melhorar. Quando é sobre outra pessoa, pode ser simplesmente para que nós possamos compreender os motivos da pessoa agir de determinada maneira, ou pode vir acompanhado com o primeiro dom que nós falamos aqui hoje, da palavra de sabedoria, para que nós possamos saber como falar dessa situação para a pessoa, para saber as palavras certas para colocar nessa
colocação para outra pessoa, para que ela entenda que foi Deus que permitiu que soubéssemos daquilo, porque Ele tem algo a transformar na vida dela relacionado àquela situação. Deus abençoe. Dons carismáticos de obras ou de poder, que são divididos em 3 pontos: dom da fé, dom da cura e dom de milagres. O dom da fé, nós podemos ficar em 2 pontos. O dom da fé teologal ou doutrinal, que é crer nas verdades de Deus escritas nas Sagradas Escrituras ou no magistério da Igreja, a tradição. O dom da fé carismática expectante depende da primeira fé, portanto, ela dá um passo a mais, que é se lançar na esperança de que Deus se manifeste no extraordinário. E com essa convicção e com essa espera, Deus se manifesta e revela a sua glória. Em João 11:40, Jesus mesmo disse: se creres, verás a glória de Deus. O dom da cura se divide em 3 pontos, que é a cura física, a cura psicológica e a cura interior ou espiritual. A cura física, nós bem sabemos que nas Sagradas Escrituras existem inúmeras curas que Jesus, ao longo da sua caminhada, foi anunciando a boa nova do reino de Deus, mas também foi curando a muitos enfermos de muitas enfermidades. Nós temos, por exemplo, a cura de alguns cegos, que foram mais de um, cura de paralítico, a cura da mulher com fluxo de sangue, a cura de leproso, cura física. E nós temos aí a cura psicológica, que é a cura de traumas que nós adquirimos durante a gestação, ou na infância, ou na família. A cura interior é a restauração da amizade com Deus, curando ali a situação de pecado e nos fazendo novamente nos relacionarmos com Deus sem o pensamento de culpa, autocondenação, podemos por dizer assim. Também tem a cura que vem através dos sacramentos, que no Catecismo da Igreja Católica, 1520, nós temos falando sobre a unção dos enfermos, que nem sempre a unção dos enfermos é para que o moribundo, o enfermo, venha a óbito, mas muitas vezes se recupera a saúde física, dom de cura. E quando não acontece a cura física, mas então acontece a cura da alma, para que aquele moribundo faça a sua passagem e vai viver a vida eterna, né? Gozar da vida eterna. O dom de milagre, então nós também sabemos muito bem que são manifestações extraordinárias de Deus em alguma situação da vida humana ou em alguma situação da natureza. Na palavra de Deus nós vemos quantas manifestações de milagres, né? Sara, que teve filho na sua velhice, Isabel gerou filho na sua velhice, Maria, que por obra do Espírito Santo, sem relacionamento humano, ficou grávida, né? A própria boda de Caná, que Jesus transformou a água em vinho, a multiplicação dos pães e tantos outros. A ressurreição de Lázaro. E quantos que a gente não vê hoje em dia testemunho de pessoas que tiveram os seus diagnósticos médicos modificado, e já estavam sem esperança, estavam com aquele relatório que o seu caso não tinha mais solução. Mas através de orações, Deus veio em um auxílio, socorro e mudou a realidade, curou doenças que diante da medicina já estavam decretadas incuráveis. Pessoas que conseguiram empregos assim
de uma forma extraordinária. Uma ajuda, veio alguém até a pessoa e ofereceu-lhe uma ajuda que tanto ele esperava. Há muitos testemunhos que nós vemos de verdadeiros milagres, que nós sabemos de verdadeiros milagres que acontecem ainda no dia de hoje, né? E esses milagres também estão relacionados a curas físicas. Muitas vezes paralíticos levantam de suas cadeiras e andam realmente, pessoas que não enxergam e voltam a enxergar, pessoas que não ouvem e voltam a ouvir, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E é Ele quem age e faz. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E lembrando que o dom da cura depende da fé. O dom do milagre depende da fé. Porque sem fé nada acontece. A gente via Jesus dizendo muitas vezes em que ele curava, ele dizia: tua fé te salvou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quantas bênçãos, né, irmãos? Durante esses dias nós recebemos do Senhor. Quantas maravilhas, né, o Espírito Santo realizou em cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que assim como no meu, também nos seus corações, o Espírito Santo realizou maravilhas. A principal de todas, irmãos, estarmos unidos aprendendo um pouquinho mais a respeito da nossa igreja. Amanhã celebramos a grande festa do Pentecostes, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela inicia a sua missão. Queridos irmãos e irmãs, é uma promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, onde nós começarmos, né, lá no profeta Ezequiel, quando Deus fala que derramaria sobre nós águas vivas, que transformaria os nossos corações de pedra num coração de carne. Irmãos, é um presente para nós. Pentecostes, ele é a grande transformação de nós. A mesma coisa que o Espírito Santo fez sobre os apóstolos, que antes do Pentecostes estavam com medo, entristecidos, desanimados. Depois do Pentecostes se transformam nos grandes evangelizadores, né, os pilares da igreja. Também é cada um de nós, irmãos. Esse Pentecostes, ele reaviva em nós a chama do amor de Deus e nos impulsiona a vivermos, a sermos também discípulos do Senhor. Aproveitemos bem esse dia. Se você não puder estar presente na missa, faça-o através do celular, participe, ore e peça também: Espírito Santo, vinde sobre mim, Espírito Santo, vinde sobre nós. Fazei de nós verdadeiras testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Pentecostes a todos nós. Deus abençoe, povo de Deus. Um abraço a todos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos.
coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Lava, purifica e restaura-me de novo. Será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.